Ô, Paulo, queria saber o seguinte, tradicionalmente, né, nos Estados Unidos, a imprensa sempre dá um refresco de uns... Eles são 100 dias, né, presidente. Embora a gente sabe que Trump e imprensa é água e óleo, né? Eles não se misturam. E talvez essa quarentena de 100 dias aí diminua um pouco. Mas você acha que a imprensa vai cair matando logo aí? Porque nunca falta, num governo, você sabe disso, nunca falta, né, parede para o pessoal jogar tomate aí. Como é que você enxerga tudo isso, o refresco da imprensa e o Trump aí com relação a erros, aquela coisa de dizer que ele quer transformar os Estados Unidos numa ditadura, algumas personagens polêmicas que estão ao redor dele, como, por exemplo, o Musk. Como é que você enxerga tudo isso? Eu acho que a relação do Trump com a imprensa deve se complicar, inclusive porque o Elon Musk, com esse DOGE, né, que é esse departamento que o Trump fez para aumentar a eficiência do Estado, ele tem achado um monte de verbas ali, de dinheiro que ia para vários veículos de comunicação, né, um monte de escândalos, inclusive, né, de dinheiro que ia para um monte de veículos, né. Então, eu acho que essa tensão vai escalar, eu acho, entre imprensa e Trump. Agora, é importante dizer, comandante, que o Trump, ele ganhou com uma vitória acachapante, assim, não é que ele ganhou por um triz, que houve uma divergência num voto aqui e acolá, não, assim, a vitória do Trump, ela foi gloriosa, é um negócio que surpreendeu a todos, inclusive a imprensa americana. A imprensa americana, acho que ela saiu até meio chocada da eleição, porque o voto dos americanos no Trump foi maciço, foi inquestionável. Se você olhar dos 50 estados americanos, acho que ele ganhou em 45 estados. Então, é muito diferente do que foi a primeira eleição, que ele ganhou por um triz ali. Depois discutir se o governo dele é bom, é ruim, se ele vai cumprir as promessas, porque assim, teve uma coisa que foi uma coisa muito, muito curiosa, porque, por exemplo, os latinos votaram em peso no Trump, os negros votaram em peso no Trump. Foi algo surpreendente até, que esse é um voto que tradicionalmente vai mais para os democratas, né? E agora o Trump está mandando todo mundo embora sem dó, né? Inclusive latino, porque o que tem de, né? Eu dei o dado para vocês aqui. Dos 10 milhões de imigrantes ilegais, mais da metade é latino. Imigrante ilegal, não estou falando do imigrante ilegal. Até porque o próprio Elon Musk é um imigrante legal, né? Ele nasceu na África do Sul, né? O paradoxo de toda essa história é que o próprio Elon Musk é um imigrante, né? Mas eu acho que a relação do Trump com a imprensa não é boa. Eu acho que ela vai escalar, vai piorar. Mas eu acho que a imprensa americana ainda está meio chocada com a vitória, porque foi muito legítimo. Você pode falar qualquer coisa do Trump, né? Você pode criticar ele, falar do Steve Bannon, das fake news, assim, inúmeros processos que ele tem de assédio sexual, milhares de questões, de escândalos de fraude fiscal. Aliás, tem um documentário muito bom da Netflix, para quem quiser assistir, que conta a história do dinheiro do Trump, né? São 5 episódios, eles mostram como o pai do Trump enriqueceu nos anos 30 e 40, com uma espécie de um Minha Casa Minha Vida que tinha lá nos Estados Unidos, na época do Roosevelt, da reconstrução do pós-guerra, e o pai do Trump ele virou especialista nisso, em construir os apartamentos para baixa renda, especialmente em Nova York e no Brooklyn, né? E eram contratos gigantescos do governo americano, porque o governo estava preocupado ali depois da Grande Depressão, tinha um desemprego enorme, eles estavam reconstruindo os Estados Unidos. Então, a origem do dinheiro dos Trump vem daí, né? Mas o ponto que eu queria fazer aqui é que, goste-se ou não do Trump, a vitória dele foi legítima, tá? Num sistema democrático com uma votação maciça. Então, eu acho que isso até calou um pouco a imprensa americana, comandante, né? Mas acho que com o tempo a coisa volta a escalar. Agora, o Trump também é um homem de negócios, né? Ele tem um DNA ele fala aquela coisa assim, the business of America is business, né? Ele é pró-business, então ele não é maluco de fazer coisas que vão atrapalhar os negócios dos Estados Unidos. Então essa coisa né, que o Walter estava falando aqui, não, o cara é um doido, né, tem assim, mudou o nome do Golfo do México para Golfo da América. Aí vocês viram isso, agora o Google, a presidente do México está notificando o Google, porque o Google dá o nome de Golfo do México como Golfo da América agora. E ela está tomando uma notificação da presidente do México, falando, não, peraí, isso aqui inclusive é Golfo do México, porque a área do mar, a grande maioria da área do mar pertence ao México, portanto é corretamente chamado de Golfo do México, porque quando você olha a plataforma continental, vocês entendem melhor do que eu disso, né? Quanto do território marítimo está perto da plataforma, né? E a grande maioria do Golfo do México é do México, não é dos Estados Unidos.
Mas enfim, não, tem essa coisa, né, né, tô até fazendo piada, mas tem coisa séria, por exemplo, Gaza, que ele tá com essa coisa de desapropriar, de tomar a faixa de Gaza, coisas desse tipo, né? Mas o fato é que o que for atrapalhar negócios nos Estados Unidos, eu acho que ele não vai fazer. Eu acho que no final do dia ele é muito pragmático. E acho que, em relação à sua pergunta, a questão com a imprensa, eu acho que vai escalar ao longo do tempo. Assim, ele vai ter o conflito vai ficar mais quente, eu acho.